Aí eu queria trazer para vocês aqui o que? A gente teve o que nesses últimos dias? Questão de chuva muito forte, grandes transtornos aqui na área urbana, na área rural. Só queria pedir o senhor para ficar muito, senão eu fiquei na frente dele. Ah, tá. Na área rural, grandes transtornos a gente teve em todo quanto é local, onde o volume de chuva foi acima do esperado. E qual tipo de transtorno tem que ter? Vamos começar a discutir aí. Fala aí, Renan, você falou. Enchente, mais o quê? Vamos lá, galera. Hein? Deslizamentos, mais o quê? Desabamento de casa, tempestade. Hã? Telhado quebrado, mais o quê? Enchente. Então, isso tudo foi carro estragando. Isso tudo aconteceu por quê? Porque um grande volume de água veio de uma hora para outra. Mas a gente não vai falar do porquê que esse volume de água veio, mas sim porquê que esse volume de água se acumula e às vezes estraga o carro dos pais de vocês, ou de vocês para quem tem carro, ou às vezes impede da gente ir para a escola, impede de ir para o trabalho, porque as ruas estão todas alagadas, e aí a gente vê pessoas perdendo tudo que tem de casa. Galerinha, prestar atenção, hein? Então a gente acaba vendo o quê? Uma grande tragédia acontecendo por causa de um fenômeno natural. E a gente tem costume de estar aqui falando na escola que o quê? Que as coisas naturais são coisas boas, que a gente tem que preservar o meio ambiente, tem que preservar a natureza, que a natureza é algo que Deus criou para equilibrar esse meio que a gente vive, né? As coisas naturais, a natureza ela é muito inteligente, ela respeita cada ciclo. E aí quando a gente vê uma situação dessa, a gente acaba fazendo o quê? Começa a questionar. Poxa, mas que natureza é essa que vem e destrói, que vai e tira tudo aqui da minha cara, mas demorando para vir comprar aquele monte de volta, tem um monte de água, alaga tudo, ocorre um deslizamento. Então a gente começa a entrar em conflito de informação, uma coisa eu acabo enxergando outra. Galera, beleza? Mais um dia aí, ó. Mais um dia. Muitas vezes, essas tragédias, esses impactos que essa chuva traz é causado pela nossa atitude, pela nossa falta de atitude proativa, nossa falta de atitude em prol do meio ambiente, a favor do meio ambiente. Que é o quê? Quando a gente sai de casa, chupa uma bala e joga aquele papelzinho no chão, pode ser um papelzinho de bala que seja. Se você jogou no chão, provavelmente aquele papelzinho ele vai ser transportado de meio de modo natural para algum local até ele ficar acumulado. Se não vier uma pessoa e fazer um recolhimento do resíduo que você gerou, aquele resíduo ele vai acumular em algum local. E muitas vezes esse resíduo acumula onde? No sistema de drenagem, nas redes de drenagem pluvial. O que é uma drenagem pluvial? Às vezes a gente ouve falar muito esse nome. É drenagem de chuva. Todos esses bueiros que a gente chama, né, de bueiro, que tem colado no meio-fio ali, tem umas grades. Para que é aquela gradezinha ali? Simplesmente eles não fazem um buraco. Ali colocam uma manilha e faz a drenagem para o ponto mais baixo. Por que aqui não acontece isso com aquela grade? Para justamente tentar filtrar um resíduo que venha, que possa vir obstruir aquela população. Só que o grande problema são os resíduos que passam por aquela grade e obstruem aquele sistema que está ali dentro, que foi criado para ter um fluxo sem interrupção. Aí o que acontece? É uma televisão que de repente eu não quero, está queimada lá em casa, que eu jogo na rua e vai entupir o bueiro? Não é, porque ela não vai ser carreada. Às vezes, dependendo da água, ela pode até ser carreada para algum local e acumular, mas ela não vai entrar naquele bueirinho que tem entrada restrita. Ela vai fazer o que? Ela vai ficar parada, de repente, em algum outro local. Mas o grande problema, a maioria dos problemas é o que? É aquele resíduo pequeno, é o copo descartável que a gente usa, é o papel de bala, é a sacola, é o pacote de biscoito, é a caixa de papelão, é aquele resíduo que a gente acha que, isso aqui não tem lugar para jogar, vou jogar aqui, ou então nem penso, é involuntário.
Só que aquilo eu jogo, ele joga, acumula. Imagina uma sociedade toda fazendo uma segregação de modo errado. Quantas pessoas chupam balas aí por dia? Imagina. Quantas pessoas vão no supermercado com fome e sacola? Se todo mundo começar a segregar esse resíduo de qualquer maneira, é a foto, exatamente a foto que a gente vai ver no jornal ou então na televisão, do grande problema das enchentes. Que aquele local que foi feito para drenar a água que acumularia ali no nosso local de convivência, não vai conseguir drenar, porque está obstruindo o ambiente. Então é aí que a gente fala, poxa, o papel de bala faz diferença? Faz diferença. Não faz diferença se for só o seu papel de bala. Mas acontece que vocês, a partir do momento que vocês começam a ter, a criar noção de existência, vocês acabam sendo referência para algumas pessoas. Mesmo quando criança, dependendo do meio que você está inserido, você acaba se tornando uma referência. Você como adolescente, você acaba tornando uma referência, como adulto, uma referência de alguma coisa. E às vezes você acaba sendo uma referência de quê? A pessoa às vezes está com papel de bala ali na mão, sem graça para jogar de papel de bala no chão. Porque ela fala, não tem lugar para jogar, mas eu não vou jogar no chão porque o chão está limpo. Aí chega você, que é uma pessoa de repente te admira, te respeita, sei lá, te observa de longe e joga. Aí a pessoa é tudo que ela precisava, a desculpa que ela precisava. Ela vai ser contra os próprios conceitos que ela tinha criado. E ela pega e fala assim, se ele jogou, eu também vou jogar. Se ele fez, eu também vou fazer. Isso está acontecendo, não vai ser minha culpa. E aí quando a gente vê que aquilo tudo acumula, acontece uma coisa como essa que aconteceu, que nosso sistema de drenagem já não é suficiente, a gente pega os locais. Por que os grandes centros normalmente alagam? Vila Velha, por exemplo, se a gente olhar a questão topográfica, ela está praticamente no nível do mar. E as regiões que sempre alagam são sempre as mesmas. Itapuã, por que Itapuã sempre alaga? Porque sempre que a gente passa lá tem resíduo no chão e ainda o local lá é muito baixo. Então o volume de água que entra naquela rede de drenagem ali, rapidamente ele não tem desnível, ele não consegue descer, porque tudo é perfeito. A cidade ela teria que estar nessa altura, e para onde ela vai ser drenada tem que estar aqui. Simplesmente eu coloco uma tubulação e a água que cai aqui nesse local, que não consegue se infiltrar no solo, ela vai drenar por essa tubulação para um rio, para um córrego qualquer. Agora quando eu tenho o local que eu vou ser drenado, no caso ali em Itapuã é aquele balão, já quase no nível do piso ali da comunidade, então a minha tubulação